O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quantas vezes ouvimos falar sobre o julgamento do Senhor? E muitas vezes, algumas reflexões tomam como orientação as próprias convicções da pessoa que prega. Geralmente, nós somos muito capazes de julgar quem pode ser considerado justo ou não, quem pode ser considerado santo ou não. Mas o que a liturgia de hoje nos lembra é que não está sobre nós, não está para nós, melhor dizendo, ao nosso poder, o julgamento. O que está para nós é a misericórdia, é o perdão, é a reconciliação. E é disso que a gente precisa aprender, tanto na nossa prática pessoal, quanto também a nossa própria pregação. Eu falo pregação não apenas a nós que estamos aqui à frente, porque essa é a nossa responsabilidade, isso é verdade, mas a pregação do dia a dia, do pai, da mãe que prega ao seu filho, do catequista que prega ao seu catequizando, do professor que prega, né, ao seu aluno e por aí vai. Tantas pregações que a gente faz no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe o que nós estamos partilhando aos nossos irmãos quanto essa realidade da bondade de Deus. Existem pessoas, inclusive, que têm ojeriza de ouvir falar sobre a misericórdia, porque acha que nesse sentido é como se fosse uma fraqueza. E a misericórdia não é a fraqueza, é justamente a grandiosidade daquele que segue o caminho de Deus. É lógico que, nesse sentido, nós estamos querendo aqui mencionar a fraqueza enquanto aquela realidade do ser humano abaixo, né? O ser humano que não tem dignidade. E quando, na verdade, o Evangelho e a liturgia nos apresenta que a dignidade está em perdoar. A dignidade está em se reconciliar. A verdadeira dignidade é viver esta vida livre de todas as amarras que o rancor, o ressentimento, o ódio possa nos aprisionar. Por isso, nós ouvimos no Salmo responsorial: se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? É justamente para exemplificar aquilo que nós estamos dizendo aqui, que quem julga, quem pode julgar é o Senhor. E mesmo assim, enquanto estamos durante essa nossa caminhada, durante esta vida, o Senhor não nos julga,
mas nos apresenta a sua misericórdia como um caminho de redenção para o ser humano. E aí vem o profeta Ezequiel nos lembrar que tomar partido e viver esta misericórdia é também transformar a nossa vida conforme aquilo que o Senhor nos apresenta. Porque o profeta mesmo nos questiona. Será que quando a gente ouve uma palavra que não está de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, quando ouvimos a voz de Deus e ela nos questiona sobre o nosso comportamento, sobre as nossas escolhas, sobre o nosso modo de vida, será que é ela que está incorreta ou será que é nós que precisamos de mudanças a partir desta palavra? O tempo quaresmal é um tempo da gente recordar isso, que essa mudança precisa acontecer primeiro interiormente, essa conversão à vontade de Deus, essa mudança que vai transformando a gente cada dia mais conforme a vontade do Senhor. E a partir do momento que a gente vai sendo mudado por Deus, nós, consequentemente, aprendemos a agir conforme aquilo que a misericórdia de Deus nos apresenta. Um agir de liberdade, um agir sem rancor, um agir sem julgamento sobre o nosso irmão. Afinal, haverá o julgamento, e isso é fato. Jesus mesmo nos diz no Evangelho que a nossa justiça não pode ser igual à justiça dos fariseus e daqueles que eram hipócritas no seu tempo. É lógico que nós já dissemos aqui outras vezes, não é que todo fariseu, todo mestre da lei fosse alguém corrupto por si só. Existiram aqueles, inclusive, que ouviram a voz de João Batista, depois ouviram a voz de Jesus e seguiram o caminho da reconciliação. Mas existiam muitos entre eles que estavam muito preocupados com os seus privilégios, com o seu status dentro da sociedade, status de pessoas boas, de pessoas justas, de pessoas tementes a Deus, quando na verdade a sua vida não correspondia, a sua vida pessoal não correspondia com aquilo que eles transpareciam para as outras pessoas. E isso Jesus chama de hipocrisia. A hipocrisia é para nosso Senhor Jesus Cristo a principal fonte de condenação do ser humano. Porque, como sempre lembramos aqui daquilo que nos diz o profeta Samuel em seu livro. Porque Deus é capaz de enxergar aquilo que está no nosso interior. Os homens são capazes de ver a aparência, mas Deus enxerga aquilo que o nosso interior, aquilo que somos de fato. E o que Deus quer ver em cada um de nós é um espírito de reconciliação e redenção verdadeira nos nossos corações, não apenas as nossas práticas externas. É claro que elas são importantes, é muito importante eu rezar, é muito importante eu estar na comunidade, é muito importante eu praticar o jejum, praticar a caridade, seja no momento em que as pessoas vejam, seja nos momentos em que ninguém seja capaz de ver aquilo que eu faço, eu devo ter essa mesma coerência com a bondade e a vontade de Deus. Mas tudo isso que eu faço externamente deve proporcionar uma mudança interior. E o que temos muitas vezes visto são pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem seguidores do Senhor, mas com o coração reservado de muitos ódios, de muitos rancores, de muitas dificuldades. E o que o Senhor nos apresenta é como estamos falando, é esse caminho da reconciliação, da redenção. E construirmos entre nós essa cultura da paz, essa cultura da misericórdia, essa cultura do perdão é fundamental para que a gente viva espiritualmente, corporalmente, psicologicamente saudáveis, pois é a vontade de Deus para nós, porque o Senhor pede para que a gente busque vencer as dificuldades do nosso coração. E uma das principais que nos impede de viver este perdão que vem do Senhor é a incapacidade de perdoar os nossos irmãos. Por isso o Senhor nos lembra, antes de você oferecer a sua oferta, antes de fazer as coisas mínimas no sentido religioso,
reconcilia primeiro com o seu irmão. Ou como nos lembra também a Sagrada Escritura, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. A gente não pode nem dormir com raiva de alguém, com ódio, sem perdoar o nosso irmão, porque isso está sendo incoerente com aquilo que a palavra de Deus nos proporciona como sentimento verdadeiro de reconciliação e de paz. Por isso, nesta Eucaristia, possamos colocar o nosso coração diante do altar de Deus para que a gente aprenda como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a perdoar verdadeiramente, a sermos semeadores dessa paz, dessa concórdia, da reconciliação. Seja nos gestos grandes, como Jesus mesmo nos lembrou, né? Não basta apenas eu dizer, eu nunca matei ninguém. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falar, para que se confessar? Eu nunca matei, nunca roubei, né? Nunca traí. E bom, né? Continue assim, sem matar, roubar, trair, né? E por aí vai. Mas Jesus vai dizer, olha, se você, por exemplo, não matou alguém, mas fez uma fofoca, falou mal, xingou alguém, destruiu o seu irmão com palavras, você está matando a dignidade do seu próximo, você está matando a integridade do seu irmão. E isso também é pecado. Então, por isso, nós, né, não devemos tomar como base das nossas vidas, desse plano de santidade, apenas aqueles pecados mortais ou os pecados capitais, como a gente chama, mas também aqueles pecados cotidianos que muitas vezes são tão danosos quanto os outros pecados, porque às vezes a gente acostuma com aquela pequena mentira, com aquela pequena falta de perdão, com aquele pequeno rancor do dia a dia, e a gente vai se acostumando com isso, né? E consequentemente, futuramente, a gente vai saber também, não saber mais distinguir o que são os pecados mais mortais em nossa vida. E o que, como dissemos, a liturgia de hoje nos apresenta é uma reconciliação total com aquilo que o Senhor nos apresenta. Busquemos nos reconciliar com o nosso Deus. Procuremos enquanto Ele deixa ser achado por nós, porque a vontade do Senhor é que a gente se reconcilie e busque esse caminho da santidade. E hoje, de uma maneira muito especial, nesta Eucaristia, primeira sexta-feira do mês, nós mais uma vez nos voltamos à imagem do Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto nos fala neste período quaresmal também, nos fala sobre a misericórdia. Jesus mostra o seu coração para nós, para que a gente possa, como a gente reza, pedir a Ele, para que o nosso coração seja semelhante ao dele, nosso coração seja vibrante em celebrar a misericórdia, que, como dissemos, para muitos é sinal de fraqueza, mas, como nos diz São Paulo, quando sou fraco, então é que sou forte. Quando me coloco à disposição do reino de Deus a perdoar, a viver a redenção, é nesse momento que eu estou celebrando verdadeiramente aquilo que Cristo anunciou na minha vida. Que o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo nos proporcione uma conversão verdadeira e nos assemelhe ainda mais à misericórdia que Ele celebrou conosco. Assim o seja. Amém. Amém. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso.